O Moraes vê essas coisas e fica dando risada. Só que ele vai anotando no caderninho dele. Ele dá risada, mas anota no caderno. Quando tem oportunidade, ele vai pra cima dos caras. Em relação ao Collor, eu já comentei aqui mais cedo, além do Collor merecer 1 milhão de anos de prisão, como eu já disse, porque é bandido, seria bom, ó, Alexandre de Moraes, aproveita, leva o Valdemar também, tá? Leva o Collor, o Valdemar, leva toda essa corja aí que não serve pra nada. Porque ele tá estimulando você, cara pálida, aí, a fazer a mesma coisa. E você vai preso, igual esse povo do 8 de janeiro, que eles também têm toda a responsabilidade com a cadeia e com as mortes que estão acontecendo desses inocentes. Globo, gostaria que você prestasse atenção na leitura dessa reportagem. A decisão de Moraes, que determinou na última quinta a prisão imediata do Collor, reforçou o temor de aliados de Bolsonaro de que o ministro do STF vai tentar dar um rápido desfecho às investigações da trama golpista e não vai tolerar recursos considerados meramente protelatórios. Moraes mandou prender Collor após o plenário do Supremo tê-lo condenado em maio de 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão. A Vanessa já falou mais cedo, vou passar essa parte aqui. Eu vou ler para você, esse trecho aqui importante do Jornal o Globo de hoje. No entorno de Bolsonaro, que considera os tais recursos cruciais para a estratégia da defesa, há o temor de que até outubro venha a condenação que deve ser imposta pela primeira turma do STF ao ex-presidente por um envolvimento numa suposta trama golpista para impedir a posse de Lula. Isso abriria espaço nos cálculos de fontes que acompanham de perto o caso para a primeira turma julgar os primeiros embargos de declaração até dezembro, antes do recesso de fim do ano. Se isso ocorrer e Moraes adotar o mesmo critério para Collor, que usou para Collor, poderá recusar os segundos recursos e mandar prender Bolsonaro logo depois. Então, meu querido ouvinte, existe, segundo a Malu Gaspar, o temor do grupo mais próximo do Bolsonaro de que a situação se repita ao ex-presidente. E eu digo para você, da minha opinião, eu acho que vai acontecer exatamente isso aí. Vanessa, o que você acha? Com certeza, estávamos comentando aqui... Não vai ter recurso, não vão liberar. Estávamos comentando aqui, eu e o Pablo Sonati, que existem questões muito peculiares em torno dessa prisão do presidente Collor, que, na verdade, elas, mostra, primeiro, o quanto esse Senado e esse Congresso é refém, né, do STF, porque foi algo que a gente já viu aí, que muitas figuras hoje são líderes até de partido, que estiveram ali indiciados pela Lava Jato, estão soltos, vários soltos, o próprio Valdemar da Costa Neto, uma série de pessoas, e o Collor é senador até pouco tempo. Então, depois que ele está no Senado, por uma situação de 2010, ele agora vai preso. E reaberta em 2023. Por quê em 2023? Porque ele apoiou o candidato errado? Essa é a pergunta que fica, né? Porque ele apoiou o candidato que não era para apoiar. O que aconteceu para isso reviver em 2023? E os outros que estão aí engavetados, que cometeram crimes contra a nação, contra o dinheiro público, também não vão ter o mesmo peso, a mesma medida? Eu não estou defendendo o Collor, de jeito nenhum. Mas eu gostaria de ver a justiça sendo igual para todo mundo, certo? É apenas isso. E, sem dúvida, isso ainda está sendo, além de toda essa situação, de ser um recado para os próprios aliados do Bolsonaro, para o próprio Valdemar da Costa Neto, para o próprio pessoal do Centrão que está agarrado no Bolsonaro. Além disso ser um recado, isso também, Timóteo, mostra aí que o Moraes está disposto a usar o seguinte: eu prendi o Collor e eu vou prender o Bolsonaro e não vai ter o que fazer. Eu acho que é um recado muito, assim, forte. E mostrando também para o cidadão comum. Timóteo Oliveira, que se quiser se candidatar à presidência da República, é um recado para ele. Não se candidate, que você vai para cadeia aí, ó. Exatamente. Entendeu? É o recado, né? É um recado. Recado para todo mundo. Para todo mundo. Esse é o desejo da prisão do Bolsonaro. Não é porque ele ameaça alguma coisa, ameaça a esquerda, que não, nada. E tem para mim uma questão pessoal fortíssima com o Moraes, por conta das bravatas que o próprio Bolsonaro falou. Se você pegar as falas de Bolsonaro, Timóteo, em cima do trio, com mais de 1 milhão de pessoas, imagina o tanto de medo real que o Moraes teve naquela época.
Na época da cartinha. Ele subiu no trio, ele falava, povo brasileiro, acabou, não sei o quê, não, canalha, canalha, vai morrer, não sei o quê. Meu sangue vai ser derramado por essa nação. Ele falava várias coisas assim. Você acha que isso não deu arrepio nos inimigos? Deu. Muito arrepio. Só que era tudo mentira, era tudo bravata, tudo mentirada desse frouxo. Que isso é um frouxo, tá agora aí no hospital postando um bocado de vídeo vitimista, pra cima e pra baixo. Tomara que se recupere, mas principalmente a mente, que tá podre desse homem. Pablo Sonati, o que você acha, meu amigo? Como a Vanessa bem disse, naquela época que o Bolsonaro estava por cima da carne seca, como que a gente costuma falar, eu acho que os ministros estavam com medo do Bolsonaro, sim. Imagina só, 1 milhão de pessoas. Eu lembro que teve uma manifestação em Brasília, acho que foi o 7 de setembro, eu não lembro qual dia que foi em Brasília, que foi uma multidão absurda, lotou Brasília inteira. O espaço ali. Imagina só se o Bolsonaro fosse realmente esse líder e convocasse a manifestação, a população e falava, vamos tomar o poder. Quem naquele momento ia segurar os manifestantes? Não ia ter. Então acho que o Moraes ficou com muito medo, sim, e enganou assim, né? Levou o Bolsonaro, não, vamos fazer um acordo aqui, e o Bolsonaro, bravateiro como que aceitou o acordo e agora está colhendo todos esses frutos do mau acordo que ele fez de ter enganado principalmente a população. E em relação ao Collor, eu já comentei aqui mais cedo, além do Collor merecer 1 milhão de anos de prisão, como eu já disse, porque é bandido, seria bom, Alexandre de Moraes, aproveita, leva o Valdemar também, tá? Leva o Collor, o Valdemar, leva toda essa corja aí que não serve pra nada, Pelo menos alguma coisa de bom pra sociedade, um alívio. Tem muita gente que perdeu dinheiro com o Collor, que eu já comentei aqui, que tá muito feliz com essa prisão do Collor. Eu estou satisfeito. O problema é por que ele está sendo preso. Eu já comentei, estão falando que ele vai para prisão comum. Justamente para... Estão falando que ele vai para prisão comum, não vai ser igual o Lula. Que o Lula foi um erro da justiça, que era para ter ido para prisão comum também. Então, vai pra Papu do Collor? O Collor é senador, né? Ex-senador. Claro. Mas não é mais nada, presidente, não tem cargo de nada. Ele foi candidato a governador lá do Alagoas e perdeu. Então, mas com o precedente de ser ex-presidente, estavam falando que ele teria que ter uma prisão especial. Você é contra a favor da prisão especial do Collor, Pablo? Eu sou a favor que ele vá direto... Eu não gosto desse cara não, Timóteo. Não gosto. Eu não nem gosto dele, Valdemar. mas eu sou a favor da prisão especial. Eu sou a favor, porque ele foi presidente da República, existe muitas entranhas no poder. Eu acho que o cara que foi presidente da República tem que ter direito a uma prisão especial. Especial igual ao do Lula? Não. O do Lula foi hotel 5 estrelas, televisão, ar-condicionado, uma prisão salinha. Especial no seguinte sentido, diferente da do marginal comum, porque ele foi estuprador. Exatamente. Tem que ter senso de proporção. Tem que ter senso de proporção. Não, proporção. mas isso é certeza. Vai ser igual o Nardoni, aquela lá que matou os pais, a Richthofen. Eles estão em prisão boa, viu, Vanessa? Agora, estão aqui em São Paulo. Eu não sei se vocês comentaram mais cedo esse assunto na questão da cortina de fumaça. Não sei se foi organizado para ser, mas fato é que todo mundo está falando só hoje na imprensa sobre a prisão do Collor. Ninguém está falando mais sobre o INSS. Eu ouvi vocês comentando agora há pouco, chegando na rádio, mas o escândalo de 6 bilhões lá do INSS, que saiu agora também na imprensa, que 60% do desvio foi feito no período de Lula presidente. Também não esconde que em outros períodos, como falei ontem aqui, em outros presidentes também já estava acontecendo o esquema desse rombo aí, desses descontos. Mas a pauta hoje primária é a prisão do Collor. Não estão dizendo absolutamente nada sobre o escândalo do INSS, Vanessa. O que você acha? Vocês falaram disso aqui? Não. Sobre ser uma cortina de fumaça, a gente não levantou isso. Não estou dizendo que é cortina de fumaça. Eu de fato... Se foi deliberado nesse sentido, mas tá apagando o caso. O Lula tá fazendo festa. Com certeza. Tenho certeza absoluta que o Lula tá fazendo festa
pela prisão do Collor, é isso que eu tô dizendo. Não, com certeza está servindo, mas dessa vez, eu acho que muitas vezes, Timóteo, a gente já comentou coisas aqui que eram evidentes que estavam sendo construídas para ser uma cortina de fumaça para o governo Lula. Mas neste caso em específico, eu acredito que não, certo? Está funcionando como tal, o Lula deve estar radiante de alegria, porque de fato está funcionando como tal, mas eu não acho que seja. Eu acho que seja realmente uma articulação da Justiça, do Alexandre de Moraes, focada aí no bravateiro das 4 linhas. Por quê? Porque o bravateiro das 4 linhas passou de todos os limites ontem. Depois de receber o tal do oficial de justiça, ele fez aquelas encenações, foi para tubo de tomografia. Sendo que, se você for ver, o tubo de tomografia é para avaliar a questão hepática. E ele quis dizer que ele agravou o problema dele, que já está grave dentro de uma UTI, porque ele recebeu o oficial de justiça. Ele fez isso. Ele justificou com a visita do oficial de justiça. Ele fez isso na rede social. Os filhos dele fizeram isso na rede social. O Eduardo Bolsonaro, irresponsavelmente, eu não sei se você viu, fez um vídeo achincalhando Alexandre de Moraes e ameaçando Alexandre de Moraes. Eu acho que ele não pretende voltar para cá nunca. Eu quero saber o que acontecerá quando ele tiver de voltar, porque ele vai ter que voltar por conta de visto, por conta do próprio cargo que ele ocupa, porque ele ainda ocupa o cargo, né? Então, eu quero saber, porque ele tá de lá achincalhando, falando um monte de coisa, o que para mim é gravíssimo, porque ele tá lá nos Estados Unidos protegido, com a blogueira favorita dele, que é a mulher dele, postando vídeo para cima e para baixo, e estimulando pessoas aqui no Brasil que estão à mercê dessa injustiça a fazer o mesmo. Ou ele não está estimulando essas pessoas? Fazendo parecer que Alexandre de Moraes está apavorado, porque tem gente que só ouve e consome Kim Paim, ele, todos esses bravateiros que estão fora daqui. Vocês falaram do vídeo que eu coloquei no meu Twitter ontem? Você viu, Pablo, que eu coloquei no meu ex? Não falou. O vídeo do Eduardo Bolsonaro? Deixa eu colocar rapidinho. É esse mesmo. Quando perguntaram para Alexandre de Moraes sobre a possibilidade dele ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos, você lembra o que ele falou? Fez piadinha, falou que gostava de ir para a Europa, né? Então tá bom. Bora. É sobre isso que eu tô falando. Ele tá ameaçando, dizendo que Moraes não vai pra Europa. Quem é Eduardo Bolsonaro? Desculpa, você tava falando disso. Quem é Eduardo Bolsonaro? É um moleque mimado. Agora é a Europa que vai bloquear o visto do Alexandre de Moraes. Rapaz, o Moraes vê essas coisas e fica dando risada. Só que ele vai anotando no caderninho dele. Ele dá risada, mas anota no caderno. Quando tem oportunidade, ele vai pra cima dos caras. Não acredite nisso, ouvinte. Tem um deputado que deu uma fala, um deputado polonês, se não me engano. De onde é esse deputado? Português? Um deputado da União Europeia. Ele pega o bravateiro igual a ele e bota o cara pra falar. Isso, como tem lá nos Estados Unidos também, aqueles dois lá que fizeram. Cadê o negócio? Não tem nada até hoje, tem 2 meses o negócio. E aí eles ficam falando, alimentando essas besteiras, que eles mesmos sabem que não vai dar em nada, mas eles ficam usando pra enganar o público e engajar as redes sociais, para as velhinhas, como eu escrevi lá, infelizmente, aposentados, pessoas com tempo mais livre, né? Infelizmente, a maioria, é fato. Estão lá, olha, e agora o Moraes não vai para a Europa. Ah, o Eduardo falou. Aí o Eduardo tá fazendo um trabalho nos Estados Unidos, o Trump tá fazendo PN, bicho, ele tá curtindo, tem dólar, tem dinheiro, tá vendendo muito para capacete, produto. Isso é besteira. Agora, ele precisa engajar as redes para continuar enganando essa galera aí, Pablo Sonati. Se a perseguição, como a gente está vendo do Moraes, é exclusiva para o Bolsonaro, além de prender o Bolsonaro, eu acho que uma das piores penas para um pai, acredito eu, pelo menos para mim seria, uma perseguição contra um filho meu. Então, o Eduardo Bolsonaro fazendo isso, estando lá nos Estados Unidos, se eu tivesse que dar um conselho, não dou conselho para ninguém, mas eu acho que não seria uma boa o Eduardo Bolsonaro voltar, não. E ele deve ter entendido isso. Ele acha que ele tem 4 meses, se não me engano, para voltar, né? Para assumir o cargo novamente. Eu acho que se ele voltar, ele pode ser, sim, começar a ser perseguido, acharem alguma coisa contra ele, o que ele foi fazer na Copa do Mundo. Sabe, o pendrive lá da Copa do Mundo não tinha nada. Mas ele não quis fazer alguma coisa, falar que tinha alguma coisa. Então pode ser usado contra ele, perseguição. Imagina só, Bolsonaro preso sabendo que o filho vai ser preso também. Então tem que tomar muito cuidado. Ele deveria assumir que vai ficar nos Estados Unidos de vez,
Paráxa, como a gente viu aí o deputado da União Europeia falando, é só mais um. É como o Gustavo Gaia. Imagina o Gustavo Gaia grava um vídeo, como sempre faz, grava um vídeo, agora o Moraes está ferrado. É isso aí. Ou falando de alguém da Suprema Corte da Argentina, por exemplo. Aqui no Brasil, fulano não pisa mais. Não sei o que. Não vai mais comer churrasco no Rio Grande do Sul, porque não vai mais entrar aqui. Que não sei o que. E aí? Rapaz, eu vou te falar. Trump com tanta dor de cabeça nos Estados Unidos, o judiciário americano dando dor de cabeça pra ele. Você tá vendo, Pablo, Vanessa? E ele ainda tá querendo dizer que esse cara aí, esse insignificante que falou que o Moraes não entra mais na Europa, vai proibir o Moraes de entrar na Europa. Cara, só idiota acredita nisso. Só burro. E o próprio Eduardo sabe que não vai dar em nada. Ele sabe, ele não é tão idiota assim. Ele fica enganando as pessoas. Ele usa isso. O Bolsonaro, ele tem uma atitude, desde a época do pendrive, atitude de canalha. Eu não estou dizendo que ele é canalha, mas ele tem uma atitude de homem de péssima qualidade, porque aquilo que ele fez na época do pendrive foi desumano, certo? Ele hoje, olha, ele nunca pediu desculpa daquilo ali. Ele nunca pediu desculpa. Nunca. Ele foi viajar, curtir a Copa e ainda mostra o pendrive. Ele guardou o pendrive num lugar, ele vai tirar o pendrive. Agora, imagine que interessante seria, né? Se a gente visse aí a justiça brasileira, se ele voltasse para o Brasil, se reunindo os ministros do STF, olha eu dando ideia, né? Para falar assim, Eduardo, já que você publicamente falou para milhões de brasileiros na Rede Globo que tinha um pendrive, o que é que tinha no pendrive? Cadê a minuta que tinha no pendrive? Pronto, acabou. Ele vai ter que mostrar o pendrive. E ele vai ter que mostrar para todo mundo. Você ficou traumatizado com esse negócio do pendrive. O que é que tem no pendrive? Você ficou... Esquece isso. Esquece o assunto do pendrive. Não vou esquecer nunca. Você ficou achando que tinha a mesma informação para salvar o Brasil. Eu não vou esquecer nunca do pendrive. E muito menos... esse bravateiro aí, é outro bravateiro, mirim, de 5ª categoria, vai ter o dele. Mas eles sabem, deixa eu te falar, o Bolsonaro sabe o público que tem, tanto como o Eduardo e o Flávio também, o Carlos principalmente, eles sabem o público deles. Eles conhecem que o público bolsonarista que milita, que fica compartilhando essas merdas, acredita. E eles falam com o público deles, porque toda a classe de pessoas mais inteligentes, que sabem raciocinar, já não está mais no bolsonarismo. Pode até gostar do Bolsonaro, se ele um dia for candidato, vota, alguns. Mas a classe com que eles falam é essa classe de pessoas que tem a capacidade de um cachorro, capacidade cognitiva. Não, nem nenhum cachorro. O cidadão colocou aqui, respeite o cachorro, Timóteo. Tem gente, é verdade, tem gente que tem a mesma capacidade de um animal, cara. Porque é impressionante, eu vejo algumas pessoas aqui, grande parte, um fato, realidade, são senhorinhas. A pessoa vai lá, aqui, eu vou mostrar pra você, ó, a pessoa aqui, eles não têm argumento, aqui, ó. Você é invejoso, quer ver aqui, ó. Aí a mulher aqui, quero ver o Maduro ir dar uma voltinha na Itália. Ele vai pra Turquia. A Itália, porque tem a Meloni lá, tá bom. Sim, você tá falando do Maduro, olha a comparação. A Venezuela tem 20 anos. Mas não é nem a União Europeia que tem o bloqueio do Maduro. Outros países ele vai, países da Europa ele entra. Ó o cara que escreveu o seguinte. Falou amante da ideologia de esquerda. Passador de pano de esquerdista. Imagine, rapaz. Sabe, argumento dos caras. Não, tá falando de mim. O idiota, falando que eu sou de esquerda. Quando ele é o esquerdista que eu critico aqui. O pai dele, o Deus. Olha aqui, ó. Mas é isso, irmão. Aí o cidadão outro, idiota, que colocou uma fala do Weintraub, em entrevista aqui, um débil mental, que deu entrevista na Brado e disse assim, ó, você falou isso pro Weintraub, essa história de QI de cachorro parece mais uma certa inveja. O Weintraub, olha o idiota, não sabe nem comparar. O Weintraub, que eu também acho uma utopia esse negócio de processo lá na Corte Europeia dos ministros do STF, isso não vai dar em nada. Mas ele tá dizendo que está autuando os ministros, processa os ministros, está tentando intimar os ministros na Justiça da Europa para que eles respondam pelas coisas que fazem no Brasil. Eu acho utopia. Também acho. Agora, qual é a comparação com o fato do deputado que está dizendo que o Moraes não entrará mais na Europa? Não tem nada que a ver. sofrerá sanções. Qual é? O que tem a ver uma coisa com a outra? Analfabeto que mandou aqui no meu Twitter. É porque ele acha que a gente é adorador do Van Traub. Eu quero só dizer o seguinte, o Van Traub, inclusive, ele usa um discurso muito mais honesto a respeito disso. Ele fala, eu estou fazendo.
para construir história, para fazer. Ele não diz que vai acontecer. Eu nunca vi o Van Traub dizer ele vai ser preso. E eu acho que é difícil isso acontecer também. E ele também sabe disso e ele não engana a população igual esse cidadão aí do pendrive te enganou e continua te enganando, usando inclusive uma rede de enganadores. Paulo Figueiredo, Bárbara do Te Atualizei, Alan dos Santos, eu falo o mesmo nome, um monte de bravateiro, entendeu? Um monte de bravateiro reunido para te enganar e pegar seu dinheiro recebendo em dólar lá fora, com esse tipo de falácia que não vai acontecer. E que se acontecer, por exemplo, do Moraes não entrar nos Estados Unidos, qual é a diferença? Não vai acontecer nada, eu duvido que vai acontecer isso aí. Eu duvido. Eu quero ver o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil e lá no parlamento falar tudo isso que ele está falando lá dos Estados Unidos. Eu quero ver se ele tem coragem. Porque ele está estimulando você, cara pálida, aí, a fazer a mesma coisa. E você vai preso, igual esse povo do 8 de janeiro, que eles também têm toda a responsabilidade com a cadeia e com as mortes que estão acontecendo desses inocentes. Ô rapaz, que é isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.